Boa noite a todo mundo. Estamos com o pastor Renato Vagens, conosco nesta noite. Ele é pastor da Igreja Cristã da Aliança, em Niterói. É escritor, membro do conselho da TGC Brasil, que é a Coalizão pelo Evangelho. Também é do IBDR, Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Além de conferencista, escritor, colunista de revistas, jornais. E também tem seu próprio blog, renatovagens.com.br. E também o servo de Cristo, né? Boa noite, pastor. É uma grande honra, assim, uma grande oportunidade para nós aqui estar compartilhando desse tema tão importante. Amém. Prazer é meu poder estar compartilhando um pouco da palavra de Deus com vocês. Amém. Então, o tema, né, masculinidade em crise. E para iniciar, acredito que seria ótimo você abrir nossa mente de como a gente chegou aonde estamos, né, nessa crise na masculinidade, como é que ao longo dos anos a sociedade foi perdendo homens piedosos, bons maridos, bons pais. Eu acho que isso se deve, em parte, né, à desconstrução dos valores judaicos cristãos que foi proporcionado de forma bem sucedida, infelizmente, pela implementação de conceitos e valores do marxismo cultural, do grancismo e do feminismo, que se contrapuseram efetivamente de forma muito clara aos pressupostos defendidos pelas escrituras, relativizando o que não poderia ser relativizado. É claro que isso não ocorreu efetivamente de uma hora para outra. Isso é consequência de anos e anos e anos, onde conceitos outrora absolutos deixaram de ser absolutos e passaram a ser relativizados. E onde os valores bíblicos cristãos, outrora, que regiam a sociedade a qual nós fazemos parte, foram desconstruídos por pressupostos e valores absolutamente antagônicos à palavra de Deus. E existiram, assim, episódios icônicos dessa desconstrução ao longo do tempo, episódios culturais, acontecimentos históricos que revelam bem, né? Destacam bem essa desconstrução. Olha, assim, eu não vou dizer de episódios isolados, né? Na verdade, a ideia de Antônio Gramsci, que foi um italiano que viveu no século passado, era de que para implantar o marxismo no Ocidente não seria possível fazê-lo pela força, né? Ele entendeu e ele compreendeu que a melhor forma seria fazer isso paulatinamente através das escolas, por exemplo. Ele entendia que se você tomasse as escolas e usasse as escolas como formadora de opiniões absolutamente distintas daquilo que até então regia a sociedade, você daria um passo significativo para que o marxismo no futuro pudesse ser implementado sem derramamento de balas, ou melhor, sem derramamento de sangue e sem que se usasse efetivamente uma bala sequer, né? Então, o que a gente vê é que essa desconstrução ela vem acontecendo paulatinamente. Então, você tem a inversão dos papéis, você tem aquilo que se chama de empoderamento feminino e, ao mesmo tempo, a feminização da mulher. Você tem a própria desconstrução do que seja a família, do papel da família, do papel do marido, do papel da esposa, do que significa ser pai. Você tem a desconstrução de autoridade, dos valores relacionados à autoridade. Isso se percebe claramente não somente na célula familiar, mas se percebe também claramente na sociedade em si, que rompeu todos os paradigmas relacionados à autoridade, introjetando na sociedade um desrespeito significativo. Então, eu entendo que não é um ponto, não é um fator, não foi um episódio, não foi um caso que fez com que a percepção da sociedade mudasse, mas sim conceitos e valores que, paulatinamente, há 50 anos, vêm sido construídos nas nossas escolas, nas nossas universidades, desconstruindo conceitos e valores cristãos. Certo. E agora, puxando mais para o conceito de ser homem, biblicamente falando, né? Quando indagaram Cristo sobre o casamento, em Mateus 19, do versículo 4 ao 6, ele responde retornando a Gênesis capítulo 2, assim como Paulo também, quando estava discutindo o papel das mulheres em relação aos homens, em 1 Timóteo do capítulo 2, versículo 11 ao 14, ele também retorna. E a pergunta que eu faço é: o que os capítulos iniciais da Bíblia têm a nos ensinar sobre
o tratamento específico de Deus em relação ao primeiro homem, o tratamento específico de Deus em relação à primeira mulher, a intenção, né, a vontade de Deus para o ser homem. Na verdade, esses capítulos eles são fundamentais de serem entendidos para que a gente possa compreender o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. Deus ali traz algumas ordens, algumas diretrizes a homens e mulheres, né? É importante que a gente entenda que, do ponto de vista das Escrituras, o homem não é superior à mulher e ele não foi criado numa perspectiva para que dominasse e governasse a sua mulher como um déspota ou como um ditador. Homens e mulheres são iguais diante de Deus. Deus deu ao homem alguns papéis que precisavam ser estabelecidos e que precisavam ser vivenciados por eles. Por exemplo, né? Deus diz ao homem de que ele deveria ser o provedor. Né? A partir do momento que coloca ele no jardim e manda ele cuidar do jardim, traz a ideia de que a provisão da sua casa seria efetivamente dele. Da mesma forma, o homem foi chamado por Deus para guardar a sua casa, porque o texto diz que ele deveria guardar o jardim. Guardar o jardim de quem? Né? Claro que está falando do adversário de nossas almas. Então, o papel do homem deveria ser efetivamente ser de alguém que guardasse ou que proteja a sua mulher. É interessante você perceber que, do ponto de vista de Gênesis, Deus só dá uma mulher para Adão depois que dá a ele trabalho. Primeiro o Senhor diz para ele que ele deveria cuidar do jardim e logo depois é que ele dá uma mulher. Ou seja, o homem deveria ser provedor, ele deveria ser o sustentador, ele deveria ser o cuidador, ele deveria ser aquele que protegeria a mulher. Quando você olha para o restante das Escrituras, você vai ver Jesus como modelo e como parâmetro para os homens no aspecto da masculinidade. Paulo trata disso lá em Efésios capítulo 5, quando ele diz que o homem que deve amar a sua mulher assim como Cristo amou a igreja. Né? Nesse texto, entre linhas, há uma série de conceitos e valores. Há o conceito da proteção, há o conceito da provisão, há o conceito do oferecimento da sua própria vida em detrimento às necessidades das mulheres. Então, o que as Escrituras nos trazem são princípios, são pressupostos, são valores que precisam ser resgatados a fim de que a gente possa contrapor aos valores desse mundo que relativizou o papel efetivamente dos homens. Certo. E falando sobre a questão do ser homem também, a questão dos estereótipos, né, criados por nós, o homem com H maiúsculo, e que isso mina profundamente a consciência geral da sociedade, quando na realidade o chamado de Deus para o ser homem não tem nada a ver como, por exemplo, saber caçar, saber pescar, ter habilidades, E né? nem com ogrice, né? Tem muita gente hoje na internet achando que masculinidade está relacionada à má educação, né? Tem gente que acha que masculinidade está relacionado a um estilo de vida desrespeitoso, a falar palavras não coniventes com o evangelho, a ser mal educado, a ser grosso com as pessoas. Isso nunca foi e nem pode ser considerado masculinidade. A masculinidade não se relaciona ao desrespeito, não se relaciona, em hipótese alguma, a tratar os outros de forma pejorativa, mas sim a tratar com dignidade e com firmeza. Mas o que a gente vê hoje são conceitos estereotipados. Então, se por um lado você vê a emasculação dos homens e você vê a desconstrução de conceitos e valores, onde os homens eles têm sido mais feminizados, por outro lado você vai encontrar um grupo, e às vezes infelizmente na igreja, que quer trazer o conceito de que masculinidade está relacionado à ogrice, como eu costumo dizer, né? A um comportamento desrespeitoso e mal educado, que é um equívoco. E essa relação ao grice tem a ver também com semelhantemente à selvageria, né? Como tem Exato. um entendimento que o homem, pelo fato do homem ter sido criado fora do jardim, significa que ele deve encontrar sua identidade em aventuras, quando na realidade Deus coloca ele no jardim para desenvolver através de relacionamentos pactuais, do trabalho, do serviço. Sim, sim, né? O modelo do Éden é um modelo que deve ser observado por todos nós, por todos os homens, né? Então, quando o Senhor diz que ele deveria ser
cuidar do jardim, e ele está trazendo o conceito aí entre linhas de provisão e de sustento, isso precisa ser resgatado. Hoje em dia, por exemplo, você vai ver, em nome do empoderamento feminino, da emasculação masculina, você vai ver homens, às vezes, se acomodando na barra da saia das suas esposas. Ou seja, elas passam a ser as provedoras, elas passam a ser as sustentadoras, enquanto boa parte desses vive a vida de forma vagabunda, sem compromisso, sem nenhuma responsabilidade em sustento e cuidado da sua casa, demonstrando assim ser um eterno menino. Isso. E você tocou num ponto interessante agora, que se refere à questão do Gênesis 1:28, né? A questão do ser fecundos, multiplicai-vos, encher a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar. E aí a questão, apesar dessa ordenança ter sido para toda a humanidade, Deus atribuiu ao homem essa liderança, né? O próprio nomeamento, né? A nomeação, melhor falando, perdão, da mulher por parte dele. E essa liderança muitas vezes é confundida com tirania e, como você muito bem ressaltou, né, a questão de delegar com tirania e não, diferentemente da liderança pastoral, né? Há uma percepção muito equivocada sobre autoridade e submissão, né? Muitos cristãos acham que manda quem pode, obedece quem tem juízo, que esse é o conceito bíblico que deveria ser observado, o que não é verdade, né? As escrituras ensinam sim que o homem deu, ou seja, que Deus, melhor dizendo, deu ao homem o papel de liderança, mas não significa dizer que ele deu à mulher o papel de subserviência. As mulheres, elas são auxiliares, elas devem auxiliar os seus maridos e elas devem auxiliá-los nas decisões e nos passos que o casal e que a família deve dar. Isso não significa dizer que elas não podem, por exemplo, discordar dos seus cônjuges ou discordar dos seus maridos. Elas podem e devem, porque elas funcionam como advisors, ou como conselheiras, ou como aquelas que ajudam os maridos nas decisões das suas casas. O problema é que os homens não conseguem entender o papel de autoridade. E como não entendem esse papel de autoridade, transformam a relação em autoritarismo. E esse autoritarismo, ele às vezes é transformado num nível pior, que é um nível de agressividade. E essa agressividade se faz presente não somente em palavras, em ações, mas até mesmo em ações ou atos de violência física. É interessante que as pesquisas dizem, e eu trato disso no livro, que cerca de 40% das mulheres que sofrem violência doméstica em suas casas são evangélicas. Então, alguma coisa está errada nisso, né? Como é que homens que deveriam liderar a sua casa e deveriam fazer em amor e terem suas parceiras como auxiliadoras, idôneas, as quais a Bíblia nomeia com muita clareza, agem de forma abrupta e violenta para com muitas dessas? Isso aponta para o fato de que há uma falta de conhecimento e de compreensão do que significa autoridade e também do que significa submissão. E falando em práticas em casa, né, já pegando essa linha de raciocínio, que se tem o entendimento que homem não varre a casa, por exemplo, homem não toca na louça, e onde é que entra a liderança que é pastoral, né? Envolve a guarda, envolve o cultivo. Olha só, é um erro. Assim, Pedro nos ensina a viver a vida comum do lar, né? Não mexe e não fere a masculinidade, segundo o ponto de vista bíblico das escrituras, os homens ajudarem as suas esposas. O problema é que, da mesma forma que o feminismo ele é prejudicial, o machismo também o é, né? Construiu-se o conceito e a ideia de que homens não ajudam as suas mulheres em casa. Na verdade, os homens, eles, em algumas perspectivas, funcionam como opressores das suas mulheres e opressores dos seus lares. Na verdade, eles querem que as suas mulheres tenham tripla função. Para alguns homens, é importante que elas trabalhem fora e ajudem no sustento da casa, sejam excelentes domésticas e à noite eles desejam que ela seja top model. Então, assim, há uma pressão muito grande sobre as mulheres, aos quais poderia ser aliviada se homens ajudassem na vida cotidiana do lar. Não estou dizendo que eles devem assumir a responsabilidade, mas não vejo nenhum problema dos homens cozinharem, dos homens lavarem a louça, dos homens varrerem o chão, dos homens jogarem o lixo e dos homens serem parceiros das suas mulheres. E se alguém perguntasse ao senhor por que tem que ser o homem na liderança doméstica? A gente entende que isso é uma ordenança de Deus e ponto final. Mas se alguém perguntasse assim, por que tem que ser o homem? Nós somos guiados pelas Escrituras,
pela palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela é a nossa bússola. É por ela que nós guiamos. Nós não somos guiados e nem dirigidos pelas percepções socioculturais de nossa época, nem tampouco pela antropologia, e muito menos por aquilo que a sociologia diz. Nós somos guiados pelas Escrituras. E coube a Deus determinar que o homem exercesse o papel de liderança, e as Escrituras nos mostram isso. Agora, o problema da rejeição em relação a isso, a forma com que se entende. Porque quando se entende que a liderança está relacionada a autoritarismo, cria-se imediatamente a concepção e a percepção de que as mulheres, na verdade, elas devem funcionar como um tipo de serviçais de escravos. Até porque muitos homens fazem das suas mulheres exatamente isso, um tipo de serviçal, um tipo de escrava doméstica, o que é absolutamente contrário àquilo que as Escrituras ensinam. Homens e mulheres são parceiros, homens precisam ajudar as suas mulheres. No livro, por exemplo, eu vou tratar sobre a responsabilidade masculina de conduzir os filhos, de educar os filhos e não transferir a responsabilidade da educação para as suas esposas, porque você vai ver isso hoje, principalmente, não, isso é coisa de mulher, isso não deve ser feito, em alguns cristãos, essa percepção, obtendo-se efetivamente. Por outro lado, você vai ver as mulheres assumindo esse papel e fazendo aquilo que não foram chamadas para fazer, trazendo problemas significativos à sociedade a qual estamos inseridos. E nessa dinâmica de desvirtuamento do exercício do homem, quais são as consequências que a mulher sofre enquanto esposa de carecer desse pastoreio do homem? Primeiro que ela sofre muito com uma pressão emocional, afetiva, a qual não foram criadas para isso, né? Homens e mulheres, eles são iguais diante de Deus, mas emocionalmente eles são distintos e são diferentes, né? Homens, eles têm a capacidade de suportar algumas pressões emocionais de forma mais latente do que as mulheres. Eu não estou dizendo que as mulheres não o tenham. Na verdade, eu posso afirmar sem sombra de dúvidas que sim, que existem mulheres que são verdadeiras guerreiras, que abandonadas pelos seus maridos, suportam todo tipo de pressão para sustentarem seus filhos e darem a eles uma vida digna. Mas eu estou tratando dentro do aspecto da pressão a qual quem deveria sofrer é o homem, né? Quem deveria sofrer as consequências, as preocupações do sustento ou do conforto da casa, da família, deveria ser efetivamente os homens e não as mulheres. Então, eu entendo que emocionalmente se tem isso. Em segundo lugar, o que eu percebo também é que as mulheres, elas acabam tentando, em virtude dessa carência, assumir uma posição que não lhes pertence. E quando elas assumem uma posição que não lhes pertence, elas trazem sobre elas também um acúmulo de responsabilidades que fazem com que a doçura se perca e que a vida se torne um tanto amarga, o que contribui significativamente para o adoecimento das relações. E puxando agora o foco, não mais para a esposa, mas agora para os filhos, né? A ausência de uma referência paterna e as consequências na criação, né? Não somente na referência, mas nos caminhos das escrituras, né? Assim, em Israel, o desmame se dava por volta dos 6 anos de idade, né? 6, 7 anos de idade. Era comum isso na antiguidade. A criança ela era desmamada nesse período e quando havia o desmame, o menino era entregue à responsabilidade do pai para que o pai pudesse educá-lo e ensinar a ele uma profissão. Você vai perceber nas escrituras que a responsabilidade de instruir, de ensinar, de conduzir, ela é masculina. Deuteronômio vai falar de estar sentado à mesa, de ensinar os filhos, de explicar aos filhos o que tinha acontecido com Israel quando por mão forte foi tirado pelo Senhor do Egito e levado até a terra prometida. Você vai perceber em todas as escrituras essa ênfase e essa responsabilidade de que os homens deveriam cuidar da educação dos filhos. Quando os homens não fazem isso, automaticamente as mulheres têm que fazer. E aí você perde essa referência, esse espelho de masculinidade. Eu não concordo, não gosto da psicanálise, tenho
sérias críticas em relação a isso, mas Freud ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que o papel do homem é o papel da lei, e nisso eu concordo com ele, né? Você vai ver algumas casas, assim, algumas mulheres dizendo o seguinte: quando seu pai chegar, ele vai saber o que aconteceu. E gera um pouco de pânico em muitas crianças com medo porque o pai vai chegar, né? Você vai ver alguns dizendo que a mulher não pode fazer isso porque ela tira a autoridade. De certa forma, é até verdade, porque as mulheres elas precisam ter autoridade para poder corrigir os seus filhos. E às vezes a autoridade delas não prevalece sobre os filhos porque os pais não referendam, os homens não referendam isso. Na verdade, os homens trazem a ideia de desconstrução de que eles são superiores às mulheres e por isso elas não podem corrigir os seus filhos. Isso é um viés, uma perspectiva. Quando, na verdade, mulheres poderiam corrigir os seus filhos. Entretanto, contudo, é inegável que os homens possuem esse papel na lei, que eles possuem esse papel de autoridade e que quando se há ausência de autoridade, se há ausência de lei, cria-se anarquias. E anarquias familiares, sociais, que fazem com que toda a sociedade adoeça. Perfeitamente. E agora, em relação ao tempo, a distribuição do tempo do pai, que seria no direcionamento bíblico, a estruturação do tempo, seria basicamente a dedicação à leitura, à oração, ao trabalho e à brincadeira também. Essas quatro palavras estruturam bem o tempo que o pai que observa as escrituras deveria seguir ou Eu não. acho que tem mais do que isso. Você não pode limitar somente isso. Paternidade está relacionada à parceria. Paternidade está relacionada à amizade. Paternidade está relacionada a discipulado, né? Você começa um processo de discipulado com o seu filho e se torna amigo dele, e no longo da vida, ao longo da vida, isso se acentua de forma significativa, reverberando em todos os aspectos. Não é uma agenda, uma schedule, onde você fala, agora eu trabalho, sustento, levo ele para brincar, faço isso. Não, você precisa se desenvolver ou proporcionar uma relação de amizade, companheirismo na relação. E existem situações de pais que não tiveram isso. E isso vai se perpetuando, perpetuando. E em relação a essa situação, qual é a perspectiva que se deve ter essa perpetuação de Assim, problema, né? a maioria dos pais realmente não teve isso. Não teve mesmo, né? Agora, qual é o nosso modelo? O fato da gente não ter recebido, o fato de filhos não terem recebido isso, não serve de álibi ou justifica as suas ações adversas e contrárias para com seus filhos. Nós devemos voltar às escrituras. Eu falo isso no livro Reforma agora, falo em tantos outros livros que eu escrevi. Eu entendo que as escrituras ela precisa servir de remédio, de lâmpada para os nossos pés, de luz para os nossos caminhos, e que a gente precisa guiar os nossos passos, os nossos pés, através da palavra de Deus. Não existe outra forma. Então, se não recebemos, não fomos educados, não tivemos isso como base, nós precisamos voltar à palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus norteie as nossas vidas. Agora, aí entra um outro problema. O problema, às vezes, é que a igreja não trabalha isso, né? Até que a igreja, hoje, evangélica brasileira, ela começa a se despertar para essa questão da masculinidade e até mesmo da feminilidade, né? Eu escrevi esse livro sobre masculinidade, sobre masculinidade em crise, e é impressionante a quantidade de pessoas e muitas mulheres lendo. E eu já estou com um projeto de escrever feminilidade em crise, né? E depois escrever paternidade em crise, né? Onde eu vou tratar de aspectos distintos e aspectos diferentes. Mas o grande problema é que a igreja, até então, ela não procurava tratar disso. Um exemplo interessante é o seguinte: se você quer ser médico, você precisa passar no mínimo 10 anos na faculdade, fazendo residência. Se você quer ser engenheiro, você vai passar 5, psicólogo, você vai passar mais 4, 5, contador, enfim, administrador. Você vai passar um bom tempo na faculdade. Mas ninguém se prepara. Nem se prepara. Números nos mostram, né? Por exemplo, nós temos hoje entre os evangélicos mais de 54% daqueles que casaram na igreja evangélica estão se divorciando.
casamento foi relativizado, né? Talvez pela época e por aquilo que a gente tem vivido. A relação marido e mulher, ela foi extremamente relativizada, né? Então, por não se ter nenhum tipo de preparo, não se ter nenhum tipo de cuidado efetivo na preparação disso, os casais entram no casamento despreparados. Da mesma coisa, posso dizer, em relação aos filhos, né? Tem o sonho de ter um menino, o sonho de ter uma menina, de repente pega aquele bolinho de carne no colo, né? E não sabe o que fazer com ele. E não sabe o que fazer com ela. E aí, consequentemente, os problemas surgem, os problemas aparecem. Qual é a forma, o que deve ser feito, o que precisamos fazer? É voltar à palavra de Deus, é voltar às Escrituras. Perfeitamente. E tocando nessa questão de. Agora, olhando mais para a juventude, né? É, as responsabilidades que os jovens deveriam estar se preparando para o futuro e que se refere a casamento, a também ao trabalho, coisas que, quando, no meu caso, por exemplo, tenho 20 anos e se eu falo a alguém que um dos meus sonhos é. Você só tem 20 anos, rapaz? Só tenho Tá 20. sofrido, hein? E assim, Tá em precisando relação. de 26, 27. Mas não se desespere, não. Porque eu, na sua idade, também me davam isso. A minha diferença é que, na sua idade, eu já estava quase sem cabelo. Ah, mas isso é bom, né? Talvez transpasse, né, maturidade. Aí, assim, pegando esse gancho de. Hoje, se falar que o desejo de um jovem é casar, por exemplo, e exercer a paternidade, no meio mundano isso já é muito escanteado, né? Isso aí não tem nem como questionar. Mas, inclusive, no meio da igreja, né? Às vezes a pessoa, rapaz, não se preocupe com isso é muito novo para pensar nessas coisas. E isso talvez possa ser um reflexo dessa desvalorização de casar, de exercer paternidade e, consequentemente, o deixar de lado o ensinar como, né? O se Sim preparar e para o não. casamento. O que é que o Sim senhor e acha não. disso? Eu acho que não é uma resposta simples. E eu respondo isso dizendo sim e não, né? Eu entendo que casar de qualquer jeito, só por causa de uma relação sexual ou por ter relacionamentos sexuais, sem que tenha a mínima condição e estrutura possível, pode trazer outros tipos de problemas. Eu não estou dizendo, o que você vai ver hoje em dia, muita gente dizendo assim, só caso depois da minha casa própria. Essa é uma realidade, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se aí em Campina tem esse pensamento por parte dos jovens, não precisa ter minha casa própria, bobagem. A questão não é essa. O casamento ele se dá quando se tem trabalho e quando se tem sustento. É o princípio de Gênesis, né? Adão trabalhava, então ele podia sustentar, entre aspas, a sua esposa. E esse é o pressuposto. Então, eu entendo, né, que hoje há uma pressão muito grande por parte da igreja também para o casamento. Né? E a pressão se deve efetivamente por causa dos hormônios. Eu tenho um amigo que diz o seguinte: eu me converti, só esqueceu de dizer para os meus hormônios isso, porque eles continuam à flor da pele. Eu não concordo com namoros longos, eu acho que namoros longos são complicados, e aí geralmente se tem muitos problemas em relação a quando os relacionamentos são dessa forma. Mas daí você pressionar o sujeito para que ele tome a decisão mais séria da vida dele, depois da conversão, num casamento, por causa das questões da sexualidade, é muito grave, muito sério. Então, eu entendo, eu compreendo que precisa ter discernimento e equilíbrio. Então, vamos lá. Passos para que você possa entender isso. É importante a formação, o trabalho. Eu entendo que a pessoa, para casar, ela precisa ter, não necessariamente estar formada na universidade, ela pode estar cursando sem nenhum problema, mas ela precisa ter trabalho, ela precisa ter sustento e condições de dar uma vida digna, pelo princípio de Gênesis, né? Deixa o homem pai e mãe, ou seja, né? Esse deixar pai e mãe não está tratando somente da questão afetiva, porque tem gente que diz o seguinte: não, eu já posso casar, mas continua vivendo na aba da mãe e do pai, ou faz um puxadinho atrás, como diz aqui no Rio de Janeiro, no terreno da casa do pai, e fica ali comendo e bebendo. Não é esse o princípio. O princípio significa sair, e para sair você precisa ter o quê? Condições financeiras para isso. Isso me leva a uma outra leitura, né? A leitura de que adolescente não pode namorar, né? Não faz sentido. Como é que o adolescente vai namorar se não tem como sustentar uma relação e nem projetar nenhum tipo de casamento, né? Então, ao mesmo tempo que você não pode pressionar,
né? Ao mesmo tempo, não vejo como a coisa deva acontecer de qualquer jeito e de qualquer forma. Porque quando se acontece de qualquer jeito e qualquer forma, você pode ter problemas significativos. Mas no tempo bíblico, as meninas casavam com 14 anos. Não dá para comparar. A gente precisa olhar com uma outra perspectiva. As Escrituras nos ensinam o seguinte: princípios, valores, conceitos, eles não podem ser renegociados e não podem ser negociados. Mas algumas percepções sociais, elas precisam ser observadas e adequadas, né? Então, eu entendo e compreendo que o marido, o moço, ele precisa estar pronto, não somente emocionalmente, afetivamente, mas profissionalmente para sustentar a sua mulher. Se ambos não têm esse tipo de condição, ou se o casamento não vai ter esse tipo de condição, para que casar? Por causa do sexo? Não faz sentido. É melhor que rompa até mesmo a relação. E espere um momento de maturidade social e econômica para isso, né? Mas aí tem a questão do abrasamento. É complicado, ou ficar abrasado. A gente sabe que a gente entende que isso não é fácil, né? Mas é preciso lidar com isso debaixo da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, entendendo o tempo certo para poder dar os passos de forma correta para que não haja arrependimento. Porque casamento é um só. Não tem essa história, meu gênio não bateu com ele, né? Não deu certo, esfriou. Não tem essa não, meu irmão. Casou, né? Vai ter que ir até o final. E a igreja, às vezes, peca porque ela faz uma pressão na juventude, nas meninas e nos meninos. Olha como a igreja faz, né? O sujeito está solteiro, pergunta: e aí, não vai namorar, não? Aí começa a namorar. Aí depois ele começa a ouvir a seguinte pergunta: rapaz, e o noivado, quando sai? Aí o miserável fica noivo e a pergunta depois é o seguinte: e o casamento? Né? Casou, você pensa que acabou? Não. Quando é que vem o filho? É assim. Nós não podemos ser norteados pela pressão. Salomão, de forma muito sábia, em Eclesiastes capítulo 3, disse que existe um tempo para todas as coisas. Há um tempo para abraçar e um tempo para deixar de abraçar, né? Então, deixa eu dizer aqui a minha experiência, né? Eu, quando tive uma experiência de quando Cristo me salvou, eu comecei um namoro de forma que não era correta, rompemos esse namoro, e ali eu fiz uma decisão. Eu tomei uma decisão que eu iria ficar sem namorar ninguém, né? Sem namorar ninguém, até que eu entendesse, eu tivesse preparado para isso. Fiquei 5 anos. Né? E quando eu comecei a namorar, namorei uma menina que se tornou a minha esposa. Eu estou casado com ela há 28 anos. Né? E todo o nosso namoro, ele foi um tipo de namoro muito responsável. O primeiro beijo que eu dei na minha esposa foi com 6 meses de namoro. Não foi essa coisa da ficação, de pegação que se tem por aí. Na verdade, não tinha nem essa ideia de corte, não tinha nada disso. Era a concepção de entender de que a gente precisava dar os passos certos, as posições certas, para que a gente pudesse construir um casamento que não é fácil, que mesmo diante das pressões e das dificuldades, poderia permanecer incólume. E nessa dinâmica, né, de jovens rapazes que precisam de orientação e o papel da igreja sobre esse acompanhamento, né? O problema é o seguinte: eu escrevi sobre isso, foi um texto que foi lido, mais de 1 milhão de pessoas leu esse texto. Você pode procurar, os rapazes e as meninas podem procurar depois, né? É o Homem Galinha, né? Que eu escrevi sobre isso, né? E a Piriguete Gospel, né? Então, assim, a gente vive numa sociedade onde os homens pensam que são vassourinha, né? Sai varrendo todo mundo, né? E sai pegando todo mundo. A pegação e a ficação, né, afrontam o evangelho, defrauda as nossas irmãs. Então, assim, homens não devem desenvolver esse sentimento de conquistador. Pega, beija e descarta quando não vai para a cama. Até porque as estatísticas dizem que mais de 50% dos namorados evangélicos têm relacionamento sexual antes do casamento. Os números são absurdos. Os números são terríveis. E eles não podem ser vistos com naturalidade e com normalidade. A gente precisa olhar isso com muita seriedade. Então, os rapazes, eles não podem ter esse tipo de comportamento, né? E os pastores não podem ser coniventes com isso, né? Não podem permitir
com que o cara namore uma, 3 meses depois está com outra, 4 meses depois, e ele fica lá atrás do videogame dele, vivendo como um eterno meninão, sem compromisso, sem trabalho, sem absolutamente nada. Claro que pastores não possuem autoridade para proibir ninguém de fazer absolutamente nada. Eles são advisors, eles são conselheiros, né? Mas eles podem ser firmes quanto à postura e à seriedade de relacionamento. Por outro lado, você vai encontrar as meninas também que se transformaram num tipo de piriguete, gospel, né? As roupas que as meninas usam, a forma com que as meninas se postam, a maneira com que usam o Instagram, nas redes sociais, ou as redes sociais como um todo, poses sensuais, despertando interesses, né? Gerando um sentimento lascívio nas relações, que faz com que não haja compromisso e nem haja, contudo, o entendimento de que a gente precisa dar passos sérios ao casamento. Então, a gente vive numa sociedade onde as relações são descartáveis, onde não presta mais, joga fora, onde os homens fazem isso com muita propriedade por uma percepção machista, e onde as mulheres têm feito isso também porque elas têm invertido o papel em nome do empoderamento, agindo dessa forma, ambos ferindo as Escrituras e ferindo a palavra de Deus. Perfeitamente. E agora, puxando a ótica, saindo um pouco do namoro e indo para a amizade. A questão da amizade masculina, né? Exemplos na Bíblia disso, quão importante é nutrir corretamente amizades entre homens. Sim, é fundamental. A sociedade mexeu isso, ela mudou isso, né? Hoje em dia, por exemplo, quando você vê amizades de estilo Jonatas e Davi, a leitura e a ótica da nossa sociedade faz com que a gente tenha uma percepção absolutamente equivocada disso, transferindo isso para uma perspectiva homossexual. É muito interessante, por exemplo, deixa eu tratar um pouco de história do Brasil, e eu sou fissurado pelo século XIX, principalmente pelo Império Brasileiro. Eu leio e estudo muito, é um hobby meu, né? Quando eu não estou estudando teologia, eu vou para o século XIX. Quando você vê, por exemplo, o relacionamento de amizade que a imperatriz Dona Leopoldina tinha com uma moça, e se olha aquele tipo de relacionamento com os óculos do nosso tempo, a visão que se tem e que se compreende é que aquilo poderia ser uma relação homoafetiva. E não é. Qual é a questão? A questão é que nós estamos tentando ler a Bíblia, ou mesmo ler a história, com os óculos desse tempo, que foram influenciados pelo feminismo, pelo marxismo cultural e por percepções absolutamente equivocadas, o que faz com que a gente tenha uma interpretação equivocada. Precisamos olhar as Escrituras e fazer a exegese e a hermenêutica da palavra de Deus segundo o tempo, ou aquilo que aconteceu. Então você vai ver as Escrituras nos mostrando Jonatas e Davi como amigos, como há pessoas que são parceiras, ou que eram parceiras. Hoje em dia, você, quando vê dois homens, por exemplo, se abraçando na rua, você vai automaticamente, por causa da ótica dessa sociedade, absolutamente mudada por conceitos arbitrários e anticristãos, fazer o julgamento de que aqueles dois caras eles são dois homossexuais, né? Então, isso tem, de certa forma, contribuindo para que a gente possa deixar de ter vínculos de amizade entre os homens, onde os homens possam compartilhar suas dores, suas lutas, seus conflitos e até mesmo demonstrar afeto, né? Ou palavras de afeição a um amigo, o que é absolutamente bíblico e coerente, que infelizmente foi mudado pela sociedade a qual a gente faz parte. Exatamente. Assim como também o fortalecimento na caminhada, né? Assuntos que somente entre amigos existe um espaço para discutir e ajudar, né, na caminhada. Na verdade, no livro, eu trago muitos aspectos e muitos exemplos bíblicos e históricos de hombridade e de masculinidade que trata, inclusive, de situações relacionadas à amizade. Pode dar um exemplo para a gente? Vamos lá. Por exemplo, eu vou falar de William Wilberforce, né? Eu vou falar da capacidade que ele teve de liderar
a, a ruptura do sistema escravocrata que a Inglaterra desenvolvia no tráfico negreiro, né? Então, assim, ele é um exemplo, né? Ou seja, alguém que desenvolveu esse tipo de liderança, esse tipo de comportamento. Eu vou trazendo personagens bíblicos, né? Homens bíblicos. Vou falar sobre Jó, vou falar sobre Moisés, vou falar sobre Abraão, e vou falar de tantos outros que possuíam aspectos distintos que precisam ser observados e valorizados. Entendi. E agora, né, falando sobre a questão de homens que assumem a homossexualidade no meio da igreja. O que é que o senhor acha disso? Essa questão, a gente entende que, como o senhor muito bem falou, né, a questão da algrice, da selvageria, não convém, mas também tem esse lado que é tratado com naturalidade em alguns locais. Na verdade, a igreja precisa lidar com seriedade com o pecado, independente que pecado seja, né? Da mesma forma que ela não pode ser conivente com o homem-galinha, ela não pode ser conivente com a homossexualidade e ela não pode ser conivente com outro tipo de comportamento na área da sexualidade. Ela não pode ser conivente, por exemplo, com a violência doméstica, ela não pode ser conivente com a pedofilia, ela não pode ser conivente com absolutamente nenhum tipo desse pecado, né? O problema é que a gente vive numa sociedade politicamente correta, onde você bater de frente com algumas percepções que têm sido impostas pelo mundo a qual a gente está inserido é muito desgastante, né? A gente vive a cultura do cancelamento, né? Então, se você fala alguma coisa que a maioria desgosta, ou que parte da sociedade que foi influenciada por esse marxismo cultural não gosta, você vai sofrer uma pressão hercúlea, uma pressão desesperadora. Mas a igreja ela não foi chamada para ser politicamente correta. A igreja ela foi chamada para nortear a sua vida mediante as escrituras, né? Então, eu ontem fiz uma exposição sobre Esdras capítulo 3 na minha igreja, e no meio do sermão e tal, eu falei sobre o relativismo, e falei sobre uma moda que se tem hoje em dia na internet, que você vê realmente no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, né? O sujeito era casado com uma moça, ou uma moça casada com um rapaz e tal, e aí um ou outro, no caso, por exemplo, a moça, por exemplo, o rapaz começou a ter um envolvimento adulterino com uma outra mulher, larga a esposa e se casam na igreja com a maior naturalidade possível, por causa de uma relação adulterina, e aí a moça diz o seguinte, a que casou, né? Ele é um presente de Deus para minha vida, Deus me deu esse presente, né? Então isso virou moda, né? A relativização do pecado, do adultério, por exemplo, ele virou moda. Então, muita gente diz o seguinte, mas o que vale é o amor, né? Isso é amor, né? Então é a mesma leitura para a questão da homossexualidade, né? Não, eles se amam. Será que o amor não vale, né? Puxa, mas ele era infeliz no casamento dele com José, era infeliz com Maria, mas Beatriz, eles se complementaram de tal forma. O que importa é o amor, né? E a sociedade chama de amor. A sociedade chama de amor, psicólogos chamam de amor, a Rede Globo chama de amor, mas a Bíblia chama de pecado. Enfim, Entendi. nós ficamos. Nós É, ficamos com as escrituras. pois Então, é, ela é nossa única e exclusiva regra de fé. perfeitamente. E em relação a esses homens que têm a tendência à homossexualidade, né? Como é que deve ser a condução, o tratamento com essas pessoas, né? Olha, a gente precisa entender também que educação não significa homossexualidade, né? Eu conheço pessoas extremamente educadas, finas, né? Mas que não necessariamente sejam homossexuais, né? A gente passou a ter também a percepção que masculinidade está relacionada ao ogrice, como eu disse, como falei, né? Mais uma vez, eu volto às Escrituras. É a palavra de Deus que deve nortear. Para isso, eu entendo que seria interessante, e que é interessante, com que as igrejas criem classes de homens, classes de estudo bíblico, para tratar de questões relacionadas à masculinidade, a pressupostos que a Bíblia estabelece quanto ao que significa ser homem, enfim.
Tem alguém Entendi. colocando aqui no site aqui, sou psicóloga e não chamo de amor, não. Sim, eu estou só... claro que eu não estou absolutizando isso, né? Eu estou, de uma certa forma, usando como um exemplo. Tá bom, minha irmã? Não fica ofendida, não, irmã Ana Felícia, tá bom? Show. Falando agora também sobre o trabalho, né? O chamado do homem ao trabalho e numa perspectiva secular, trabalho é avaliado por o quanto ganha, né? Mas para nós cristãos, qual deve ser a nossa ótica sobre o trabalho? É um entendimento já compreendido, que o homem tem que trabalhar, né? Qual é a Olha, perspectiva? isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, que eu tenho chamado de teologia do trabalho, né? Você vai ver nas redes sociais, por exemplo, na sexta-feira o pessoal falou sextou. Segunda-feira o pessoal fala segundou, né? E aí quando chega sexta-feira e o cara fala sextou, ele fala como se fosse uma libertação. Ele está sendo livre, liberto de uma maldição. Trabalho não é maldição, nunca foi. O trabalho acontece, ele foi dado por Deus ao homem. ah, Saiu aqui de cima. Ele foi dado por Deus ao homem antes da queda. Então, o trabalho precisa ser visto como uma bênção. Deus deu ao homem o trabalho como uma bênção. Em virtude do pecado, claro que hoje nós temos dores em relação a isso. Mas eu tenho uma notícia muito ruim para você que é cristão, salvo por Cristo, e que vai viver no novo céu, na nova terra. Lá vai ter trabalho. Você não vai ficar na nuvenzinha tocando harpa deitado na rede. Você vai ter que trabalhar, miserável. Né? É claro que o trabalho não vai ter dores, né? Mas o Isso. trabalho é bênção. Então a gente precisa entender e compreender isso, que essa boa teologia do trabalho. E se também o homem, né, se perguntar, avaliar como se o trabalho que ele exerce glorifica a Deus, como é que esse trabalho beneficia o próximo, se ele é chamado a fazer aquilo, se faz bem, se tem prazer naquilo, né? Se esse trabalho permite, além de suprir as necessidades, mas também levar uma vida piedosa, uma vida equilibrada, né? Claro, claro, isso é fundamental, né? É fundamental, né? Essa percepção, ela precisa, ou melhor, essa forma, como lida com o trabalho, precisa colocar diante do espelho das Escrituras. A gente olha para o espelho das Escrituras e vê o que as Escrituras nos dizem, né? Há trabalhos que podem, num determinado momento, não ser coniventes. Agora, é importante a gente entender, né, que o trabalho, que a vida secular não é uma maldição. Que não existe essa dicotomia entre trabalhar e servir a Deus na igreja, né? A gente recebe vocações de Deus para serem desenvolvidas. Então, um policial, às vezes, ele recebeu aquela vocação para ser um policial e com o trabalho dele, ele glorifica a Deus. Então, o trabalho precisa ser visto e enxergado à luz das Escrituras. Perfeitamente. E falando sobre, na ótica da igreja em si, o papel do homem na igreja, como é que o homem pode desempenhar as suas funções, digamos, básicas, né, de cultivar e guardar na igreja, Ele tem que, independentemente de ser ele tem que ordenado? liderar a igreja, né? Você vê a omissão masculina, tirou os homens da igreja. Por exemplo, reunião de oração. Vê uma reunião de oração das igrejas. Quem aparece na sua maioria? O pastor chega de púlpito e fala: meus irmãos, semana que vem nós vamos ter um mutirão aqui na igreja. A igreja ama mutirão, né? A igreja gosta de fazer isso, né? Temos que dar um jeito na igreja, arrumar, preparar para o aniversário da igreja que está chegando e não sei o que e tal. E aí, quem é que aparece no sábado para o mutirão? Né? 77 mulheres e um homem. Né? Aí você olha, o que está acontecendo? Né? Os homens, eles são omissos. Né? Os homens, eles não têm tomado a responsabilidade. E a consequência dessa ausência de responsabilidade faz com que as mulheres tomem ou usufruam de uma posição que não era para elas serem usufruídas. E no livro eu falo sobre isso. Eu vou falar quais são as consequências que a igreja tem sofrido pela crise de masculinidade. E quais são essas, pastor? São Compartilhe com a muitas. gente. Vou mencionar algumas. Por exemplo, a liturgia ela é uma liturgia feminizada. Né? As músicas cantadas elas são uma liturgia, são músicas feminizadas.
Vamos lá? Quero te abraçar, quero te beijar, quero sentar no seu colo, né? Quero calçar os seus sapatos. Muitas canções nessa perspectiva. A dança profética, né? Chamada Ministério de Dança, aquele bando de mulheres desengonçadas e às vezes até mesmo querendo fazer o melhor, mas não conseguindo, quebrando o princípio regulador do culto, mas é porque é um viés muito mais feminino. Você vai perceber, por exemplo, também a ausência de disciplina. A igreja que ela é conduzida por mulheres, ela é muito mais afetiva, muito mais emocional do que racional, porque essas são características dos homens. Os homens são mais racionais. Eu não estou dizendo que as mulheres não pensam, não é isso, mas os homens eles são mais racionais e as mulheres elas são mais emotivas, né? É muito interessante um quadro de Rembrandt, quando ele trata da questão do filho pródigo, ele mostra que o pai tem uma mão feminina e uma mão masculina, né? A igreja é importante você ter a doçura feminina, que vai fazer com que nós sejamos menos duros quando precisa exercer mais misericórdia. Mas uma igreja que não tem homens é uma igreja que é misericordiosa, mas que não lida com firmeza na disciplina, né? Então você vai perceber que a liturgia ela é muito mais de toques, de pegar na mão. Ora, abraça seu irmão, pega seu irmão, dê a mão, dê a mão. Não que haja erro e equívoco nisso, mas é uma percepção muito mais feminina. Você vai ver que os homens deixam de reunir ou de dirigir, as mulheres assumem isso, assumem o ministério pastoral feminino, que é absolutamente antibíblico. Não existe fundamento nas escrituras para que mulheres sejam pastoras, não tem um versículo sequer neotestamentário. Aí os caras chegam para mim e dizem o seguinte: mas Raquel foi pastora de ovelha, não de gente, né? E a gente tem gente que fala assim: mas Débora foi juíza, ela foi alguém que governou a nação de Israel, mas ela não foi sacerdotisa. Aliás, você não vai ver em Israel uma sacerdotisa sequer. Nunca teve. Por quê? Prerrogativa masculina. Da mesma forma, a questão dos presbíteros é uma prerrogativa masculina. Você não vai ver essa palavra presbíteros, ela sendo traduzida para presbíteras. Quando se trata de bispo, então, aí é uma síntese, né, ao vernáculo, a gramática, quer grega, quer portuguesa, né, porque não existe. E apóstola, então, só se chamar de apostila, porque não existe base e nem tampouco fundamento bíblico para essas coisas. Perfeitamente. E falando também em questão de homens que não são ordenados, né, presbíteros e diáconos, mas como estes homens também podem contribuir com a obra do Senhor na igreja, independentemente de ser ordenado ou não. Claro, claro, mas aí é uma função equivocada das pessoas, que as pessoas acham que somente quem deve fazer são aqueles que têm uma função ou um título, né? Nós não fomos chamados para ser para depois fazer. A gente foi chamado para fazer e, se Deus quiser, ser. Nós somos chamados para fazer as coisas e para servir a Deus com nossos dons, nossos talentos e tudo aquilo que Ele nos outorgou. Amém. A gente está bem pertinho de finalizar. Passou muito rápido, né? A gente visitou paternidade, educação, tudo. Porque o Instagram derruba na cara de pau, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer hoje eu faço muito pouca live, muito pouca. Porque eu recebo mais de 50, 60 convites assim para o pessoal para fazer live e não dá para fazer, não tenho condições mesmo. Então fica aí até o pedido de desculpas para aqueles que estão nos assistindo, que eu não consigo responder, não tenho e como fazê-lo. A gente está nessa pandemia, nós voltamos aos cultos presenciais agora, com 3 cultos por domingo. É muito difícil, é muito complicado mesmo. Então, não dá dando para poder responder todas as coisas. Mas antes, no Instagram, ele deixava passar, né? Agora, meu irmão, eu fiz uma live com o Paulo César do Logos, deu 59,53 minutos, eles já derrubaram já. Já. Não perdoa. E aí, se o senhor quiser, né, compartilhar com a gente produções que esteja fazendo, né? Já lançou o livro Masculinidade em Cristo, suas redes sociais. Sim, gente. Eu queria sugerir a vocês me seguir aqui no Instagram, né? E me seguir também nessa nova rede, a Parler. Não sei se vocês já estão sabendo aí, né? Essa é uma nova rede social. Ela é muito interessante e ela vem com a proposta, uma rede americana, ela vem com a proposta de não censurar pensamentos conservadores. Então, muita gente está migrando para lá, né? Eu mesmo migrei para lá
agora no dia 2. Eu estou surpreso, porque do dia 2 para cá eu já estou com quase 1.500 seguidores e pessoas de vários lugares, né, desejosas em poder emitir as suas opiniões. Por exemplo, a gente aqui falou sobre a questão da homossexualidade. Pode ser que quando se vocês colocarem isso aí no Instagram, no IGTV, que isso seja derrubado. Porque a gente vive hoje numa ditadura ditadura de ideias, que você não pode falar nada contra o politicamente correto, não somente nessa perspectiva da homossexualidade, mas de outros tipos de relacionamento, outros tipos de percepção. Então, assim, é claro que a gente respeita todo mundo, cada um faz da sua vida o que quer. E ninguém tem o direito de impor nada sobre absolutamente ninguém. O evangelho não é moralismo, né? Nunca foi moralismo, né? O pessoal está colocando ali, não é parla, é parler. Parler, né? Assim, não é moralismo, é mais do que isso, né? É vida e é exposição das verdades inequívocas e inquestionáveis das Escrituras. Agradeço o convite aí de vocês, né? Foi um prazer participar aí com os irmãos. Dê um abraço aí em todo mundo. A Consciência Cristã, querendo Deus, eu vou estar aí ano que vem, né? Amém. Participando aí com os irmãos, né? Não tem nenhum prognóstico para poder trabalhar com o livro agora. A vida da gente mudou completamente, né? A gente esperava fazer uma coisa no dia 31 de dezembro a respeito do ano de 2020 e mudou tudo, né? Verdade. Estamos na mão de Deus. Verdade, pastor. Muito obrigado por ter separado essa horinha. Foi de Amém. grande aprendizado. A gente visitou, né, paternidade, educação, amizade, e foi uma Amém. bênção. Muito obrigado e um grande abraço. Amém. Abraço a vocês também. Tchau, gente. Tchau, Tchau. tchau.